Fala, meus consagrados, sejam bem-vindos ao meu canal BMK Documentários. Hoje vamos falar sobre um dos eventos mais importantes da história da humanidade, a Revolução Industrial. Você sabe o que foi, como aconteceu e quais foram as suas consequências? Fique ligado nesse vídeo e descubra tudo isso e muito mais. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou pelo mundo, mudando para sempre o modo de produzir e consumir. Antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas vivia no campo e trabalhava de forma manual e artesanal, usando ferramentas simples e energia humana ou animal. A produção era limitada e voltada para o consumo local. Mas o que levou a essa mudança radical? Quais foram as causas da Revolução Industrial? Bom, podemos citar alguns fatores que favoreceram o surgimento da indústria na Inglaterra, como a acumulação de capital proveniente do comércio internacional e da exploração colonial, a disponibilidade de matérias-primas, como o carvão mineral e o ferro, a estabilidade política e a liberdade econômica garantidas pelo parlamento inglês. A inovação científica e tecnológica, estimulada pelo iluminismo e pela revolução científica. A expansão demográfica e o êxodo rural, que forneceram mão de obra barata e abundante para as fábricas. A Revolução Industrial ocorreu em fases, de acordo com os avanços produtivos e tecnológicos. A primeira fase, que vai de meados do século XVIII até o início do século XIX, foi marcada pelo surgimento da máquina a vapor, que permitiu o aumento da produção e a melhoria dos transportes. Nessa fase, o setor têxtil foi o mais beneficiado, pois as máquinas de fiar e tecer substituíram o trabalho manual. A Inglaterra se tornou a líder da Revolução Industrial e a maior potência econômica e política da época. Um dos símbolos dessa fase também foi o desenvolvimento das ferrovias, que revolucionaram o transporte de pessoas e mercadorias. As ferrovias surgiram a partir da combinação dos trilhos de ferro e das locomotivas a vapor, que permitiam uma maior velocidade e capacidade de carga do que os meios de transporte anteriores, como as carroças e os barcos. A primeira ferrovia pública do mundo foi inaugurada na Inglaterra em 1825, ligando as cidades de Stockton e Darlington. Em 1830, foi inaugurada a primeira ferrovia de longa distância para passageiros, entre as cidades de Liverpool e Manchester. As ferrovias contribuíram para a integração do mercado interno, para a expansão das indústrias e para a urbanização das cidades. A segunda fase, que vai de meados do século XIX até o início do século XX, foi caracterizada pelo uso da eletricidade, do petróleo e do aço, que possibilitaram o desenvolvimento de novas indústrias, como a metalúrgica, a química, a automobilística e a ferroviária. Nessa fase, outros países como França, Alemanha, Estados Unidos e Japão também se industrializaram e entraram na disputa por mercados e territórios. A Revolução Industrial foi, sem dúvida, um marco na história da humanidade, que mudou para sempre a forma como produzimos, consumimos e nos relacionamos. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário, compartilhe-me esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Até a próxima, meus queridões!